Existe, assim, até voltando um pouquinho, você fala das épocas, né, lá atrás, não vou falar que você é velho, tem a minha idade. Mas assim, as instituições evoluem. Então, é lógico que não dá para comparar o cenário daquela época com o cenário de Sim. hoje, né? Então, realmente existem situações, muitas vezes da forma do recrutamento, então tudo isso influencia muito. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, e eu falava muito, eu comandei a academia, e se for contar entre formação e aperfeiçoamento de oficiais, já mais de 5.000 policiais passaram ali comigo, tiveram um convívio comigo na parte de ensino. Eu tive a possibilidade de conviver com esses alunos em formação ou em especialização. O que observa é o seguinte, eu sempre falava, olha, nós jamais podemos esquecer as nossas origens, o nosso passado. E a origem institucional, o passado institucional, ele nos ajuda a crescer. Então, essas falhas que eram observadas no passado e existiam, muitas vezes fruto da limitação daquela pessoa, que por a forma como foi recrutada, como você disse, o contexto da época, o cenário. A gente sabe também que na época, lá atrás, a Ceilândia tinha uma dificuldade muito grande. Sim. Então, havia um tráfico de drogas muito intenso lá. Tudo isso contribui. Só que as instituições verdadeiras, as instituições comprometidas com a sociedade, elas aprendem com seus erros, elas aprendem com as falhas e veem tudo isso como oportunidade de melhoria. Então, se nós somos o que somos hoje, nós devemos também ao passado. Essas pessoas que passaram por grandes dificuldades também, porque não era fácil ser policial naquela época, e que ajudaram, dentro da cada um com a sua participação, a nortear os rumos da polícia para a gente ter essa polícia de hoje, que certamente, ainda como qualquer outra instituição, ou vamos trazer para nós, como qualquer ser humano, precisa estar sempre preocupado em evoluir, em corrigir suas falhas, as suas limitações, sempre trabalhar, lutar e vencer. Então, nós devemos muito aos nossos antepassados na polícia. Foram eles que permitiram que todos nós chegássemos aqui hoje também, né, com a sua contribuição para a segurança pública. Então, por isso que eu acho importante a gente reviver a nossa história com os nossos pais, conhecer a nossa árvore genealógica, a história dos nossos antepassados, porque isso nos ajuda a aprender com os erros, a valorizar os acertos e nos ajuda a nos construir como seres humanos melhores. Me fez um pensamento aqui, bom aluno, bom professor. Sem dúvida. Pelo que você já está me contando, deu para ver que você é um bom aluno. Eu procuro aprender sempre. Né? Porque quando a pessoa tem um perfil que você tem, de aprendizado, de interesse, de esforço, né? O que eu falo para as pessoas aí que nos assistem, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, esses caras estão lá no topo, tá bem sucedido, foram prósperos, tal. Mas a vida lá atrás, pra gente, a gente tinha que botar um a mais, né? Um torque a mais, uma aceleração a mais, porque olha só a sua trajetória por você ter conseguido essa passagem pelo Marista. Como te estabilizou educacionalmente, né? Para que você pudesse passar no UNB. Foi muito bom para você esse estudo. E poderia ser para mim ou para qualquer um outro, e a gente pegasse essa oportunidade e jogasse fora. Eu tive colegas que fizeram isso. E você falou, cara, não posso pegar essa oportunidade de jogar fora. É o que vocês precisam compreender também. As oportunidades passam para todos. Para todos. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Você teve uma oportunidade e você aproveitou. 100% ao máximo. Você vivenciou. Você sabia o privilégio de estar estudando naquela escola, né? Como aquilo era bacana para você. Porque você teve um conhecimento do melhor, os melhores professores, a educação, o ensino da religião ali, o hino já fala por si, né, do Marista já fala por si. Então você foi sua primeira forja ali, né? Fora da sua casa, da educação dos seus pais, dentro do Marista foi a sua primeira forja ali. E como muitos, como seus amigos, você acabou de dizer, não aproveitaram essa oportunidade. Então, às vezes, a gente não pode ficar só reclamando que a gente não tem oportunidade. Todos temos. É só observar e a hora que a oportunidade passar, você segura ela.
Assim, sempre muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tive a oportunidade de estudar naquela escola. É fato. As oportunidades surgem, não são as mesmas para todas as pessoas, Sim. mas elas surgem. E é preciso que a gente saiba, de fato, aproveitá-las. Buscar aproveitá-las. Ou, no mínimo, tirar o ensinamento de cada uma das situações da nossa vida. Viver não é fácil. Viver não é fácil. Na verdade, viver para nós é uma luta diária. São desafios diários. Nós só vamos ter realmente plenitude e tranquilidade no outro mundo, na eternidade. Eu creio nisso. E agora, cada dia que nós estamos aqui é justamente para que a gente, com esses desafios, sempre trabalhar, lutar e vencer. A vitória virá. Às vezes não a vitória que a gente está olhando e achando que vai ser a que a gente vai receber. Justamente. Mas a vitória chegará para nós, para todos nós. E é lógico, quanto mais facilidade você teve na vida, mais te será cobrado. Mais te será cobrado. Então, esse tipo de privilégio que a gente teve, a gente não podia jogar fora porque sabe que vai ser cobrado por isso. Por que você tendo essa oportunidade que o seu irmão aqui não teve, você não fez por ele o bem que você poderia fazer? Por que você não fez pela sociedade o bem que você poderia fazer? Então, como coronel da polícia, eu tenho uma missão junto à sociedade e eu tenho que cumpri-la bem. Como secretário especial de comunicação, eu tenho uma missão junto com a sociedade, para o bem da sociedade, e eu tenho que cumpri-la bem. Então, assim, essa filosofia é muito importante. E esses valores a gente traz dos pais. Chegou na academia de polícia, se forma, vira oficial. Sim. Vai pra rua. Sim. Qual era a mentalidade do policial André, do oficial André? Vou pra rua, qual era a sua missão? Combater o crime, ser um policial operacional, ser um policial educador? Qual era a sua missão, o seu perfil de policial? Não, assim, na academia, quando você realmente sai da formação, você tem uma mentalidade voltada para cumprir uma missão na sociedade, de livrá-la de todo o mal. Tem o hino da academia também, né? Da nossa academia de polícia, que ela traz no seu bojo, na sua letra, ela traz a missão dali. Então, nós somos guardiões deste planalto, aqui na Academia de Polícia. Nós aqui estamos altaneiros, guarda de todos os tesouros da capital dos brasileiros. Os tesouros são as vidas, patrimônios e riquezas. Esta é a nossa lida. Aí está a nossa grandeza. De quem? Guerreiros da paz e segurança, em amor sublime sem par. E aí sim, academia porfia em honra da polícia militar. Então a gente sai com essa mentalidade. Nós somos responsáveis por guardar os tesouros da capital. Quais são esses tesouros? A vida, patrimônios e riquezas. Então a nossa grandeza está nessa lida. Então a gente saía de lá, eu saí de lá com essa ideia. Ou seja, eu deveria ser primeiro o cumpridor da lei. A nossa espada de oficial, ela traz uma inscrição de prolege vigilanda, pela vigilância da lei, né? A observância da lei. A espada, ela tem um símbolo de justiça e de poder. Então, um poder que precisa ser equilibrado pela justiça. Não estou falando do poder judiciário, estou falando da justiça que o ser humano deve carregar consigo a partir de uma moral reta, de uma honestidade profunda, né? E de um sentimento de cumprir um dever. Então, a minha primeira unidade efetiva, então nós passamos por estágio probatório. Você e depois... estava com 23 anos. 23 anos. E o que seu pai falou quando você foi para a polícia? Sua mãe? Não, eles se encheram de orgulho. A mãe sempre fica preocupada. Preocupada. Né? Mãe sempre preocupada. Para o pai, não. Meu pai teve um momento na vida dele, naquela época ali era normal, tinha porte de arma, tudo direitinho. E ele chegava em casa muito tarde.
E um dia ali, naquela região, não era como é hoje. Hoje Tinha a boca da mata ali. Boca da mata, a bica, lá embaixo, o perereca. O perereca, vai quem quer. Vai quem quer. Vai quem quer é uma reserva ambiental, agora é um clube, né? Mais ou menos igual a água mineral. E aí o pessoal dali chamava de perereca porque tinha muito sapo, muita rã, muita perereca ali. E o vai quem quer porque era aberto, de graça, né? Era aberto, né? Então eram os nomes carinhosos da reserva, do Parque Saburo Noyama. E tinha lá uma pica. Bica. Que os caminhões... Enchiam o caminhão-pipa ali. Pipa passava lá e enchia. Exatamente. E aquela região ali, o lote vizinho ao meu, ele era descampado, tinha pé de bananeira, tinha vários matagais ali. E um dia uma moça descendo do Centrão, saindo do Centrão ali, aquela escola que tem ali, à noite, um tarado, um criminoso, a abordou, colocou uma faca na costela dela e levou pro mato. E ele de fato chegou quase aos finalmente do estupro. E na hora que ele ia de fato consumar o crime dele, horrível por sinal, meu pai vinha chegando de carro. E quando ele chegava, ele sempre batia o farol primeiro, iluminava o lote do lado, para não ser atacado ali por algum ladrão. E quando ele bateu o farol do lado, a moça viu, conseguiu dar um golpe no tarado, jogou uma faca longe e correu. Quando meu pai viu aquela cena, correu pro rumo do carro do meu pai. Quando meu pai viu, assustou. Aí viu que era uma mulher, mas quando viu, veio atrás o mau elemento. Aí deu 2 tiros lá pra cima do cara. O cara fugiu louco, pelado, desesperado. Meu pai acolheu a moça. A moça era uma filha de um conhecido do meu pai que morava na rua de cima. E então, assim, pra ele, depois ele viu a atuação da polícia ali. Então, pra ele, quando a gente falou que estava na academia, ia ser policial. Então, assim, sempre gostou muito. Minha mãe sempre ficou muito preocupada, né? Mas, jovem é destemido, né? Sim. É destemido. Às vezes até demais. E aí coloca a vida em risco.